O toque de cura, a verdade bíblica sobre a cura divina, baseado nos ensinamentos de Kenneth E. Hagin. Capítulo 1. A vontade de Deus é curar. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13 versículo 8. A primeira verdade que todo crente precisa compreender é esta: a cura é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Muitas pessoas vivem com dúvidas, se perguntando: será que Deus quer me curar? Mas a palavra de Deus revela claramente que Jesus é a vontade do Pai em ação. Jesus revela o desejo do Pai em João 14 versículo 9. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Isso significa que tudo o que Jesus fez em seu ministério terreno foi a perfeita expressão da vontade de Deus. Quando vemos Jesus curando os enfermos, libertando os oprimidos, tocando os leprosos, vemos o coração do Pai sendo revelado. Nunca vemos Jesus dizendo a alguém que era a vontade de Deus que permanecesse doente. Em cada encontro com pessoas enfermas, o desejo de curar era evidente. Ele nunca recusou curar quem se aproximou com fé. A cura está inclusa na redenção. Isaías 53 versículo 4 ao 5 declara: maior que, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo não está falando apenas de salvação espiritual, mas também de cura física. Jesus carregou nossas dores e enfermidades assim como carregou nossos pecados. Quando aceitamos Jesus como Salvador, também podemos recebê-lo como nosso curador. A cura é para hoje. Alguns acreditam que a cura foi apenas para os tempos bíblicos. No entanto, o caráter e o poder de Deus não mudam. Hebreus 13 versículo 8 afirma que Jesus continua o mesmo. O mesmo Jesus que curava os enfermos nas ruas da Galileia está vivo hoje e ainda estende seu toque de cura. Conclusão: uma verdade inabalável: a vontade de Deus não é mistério, está revelada em sua palavra. E a palavra afirma que Ele deseja que você ande em saúde e viva livre de enfermidades. Creia hoje, a cura pertence a você. É parte da herança dos filhos de Deus. Capítulo 2. A cura no plano da redenção. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53 versículo 4. A cura divina não é um benefício opcional. Ela está incluída no mesmo pacote da redenção que nos trouxe salvação, paz e libertação. Muitos compreendem que Jesus morreu para perdoar os pecados, mas poucos percebem que Ele também morreu para carregar nossas doenças. Um sacrifício completo. Na cruz, Jesus assumiu nosso lugar em todas as áreas da maldição: pecado, miséria espiritual, enfermidade, condenação e separação de Deus. Ele foi nosso substituto. O texto de Isaías 53 versículo 5 declara: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Note que a cura está incluída juntamente com o perdão dos pecados. Se cremos que Jesus levou nossos pecados, devemos também crer que Ele levou nossas enfermidades. Mateus confirma a cura no Calvário. Mateus 8 versículos 16 e 17 faz referência direta a Isaías 53, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Esses versículos demonstram que a cura física faz parte da missão redentora de Cristo. Ele curava como sinal do cumprimento da profecia de Isaías, mostrando que a redenção já estava em operação. A redenção é a nossa base legal, assim como temos uma base legal para o perdão dos pecados. 1 João 1 versículo 9, temos também uma base legal para a cura física. Não precisamos pedir a Deus para decidir se quer nos curar ou não. A resposta já foi dada na cruz. Ele levou, Ele tomou, pelas suas pisaduras fomos sarados. Esses verbos estão no passado. A obra foi consumada. Conclusão: tome posse do que é seu. A cura não é algo que precisamos mendigar. Ela já foi provida. Assim como recebemos o perdão dos pecados pela fé, devemos também receber a cura pela fé. Se Jesus já pagou o preço, então a enfermidade não tem direito legal sobre você.
O plano de redenção é completo e a cura é sua por direito espiritual. Capítulo 3. Fé que recebe a cura. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, e sê curada deste teu mal. Marcos 5 versículo 34. Se a cura foi incluída na redenção, e já está disponível para todo aquele que crê, então a fé é o canal que nos conecta à promessa. A fé é a mão que se estende e toma posse daquilo que Deus já providenciou em Cristo. A fé é a chave que abre a porta em várias ocasiões. Jesus disse a pessoas que foram curadas: a tua fé te salvou, ou, seja feito conforme a tua fé. Isso mostra que a cura não depende apenas do poder de Deus, mas também da fé do homem. A fé não espera por um sentimento, uma visão ou um sinal. A fé crê na palavra de Deus acima das circunstâncias. Ela aceita como verdade o que Deus disse, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 versículo 1. O exemplo da mulher do fluxo de sangue, uma das histórias mais poderosas da fé que recebe a cura, está em Marcos 5 versículo 25 ao 34. A mulher sofria havia 12 anos, já tinha gastado tudo com médicos e só piorava. Mas, ao ouvir falar de Jesus, ela creu, falou, agiu e foi curada. Observe os passos da fé. Ela ouviu falar de Jesus, Romanos 10 versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Ela disse consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela agiu, foi até Jesus e o tocou. Ela recebeu, e sentiu no corpo que estava curada. Ela testificou, contou a verdade diante de todos. E Jesus confirmou: a tua fé te salvou. Fé é certeza, não esperança. Esperança olha para o futuro e diz: eu sei que um dia serei curado. Mas fé olha para a palavra e diz: eu recebo agora, porque Deus já declarou que é meu. A fé verdadeira age como se a cura já tivesse ocorrido, porque ela se apoia na fidelidade de Deus. Conclusão: fé em ação. A fé que recebe cura ouve a palavra, fala a palavra e age com base na palavra. Deus já disponibilizou a cura, agora é necessário crer e tomar posse. Hoje, você pode dizer como aquela mulher: se eu apenas tocar em Jesus pela fé, serei curado. E ele responderá: filho, a tua fé te salvou. Capítulo 4. Confissão da palavra e cura. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18 versículo 21. Uma das armas espirituais mais negligenciadas por muitos cristãos é o poder da confissão da palavra de Deus. O que você fala com a boca tem o poder de reforçar a fé ou alimentar a incredulidade. Quando se trata de cura, suas palavras têm um papel direto no recebimento e na manutenção da saúde. A palavra no coração e na boca. Romanos 10 versículo 10 ensina que, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O mesmo princípio se aplica à cura. A fé cresce ao ouvir a palavra, mas é liberada através da confissão. Confissão bíblica significa dizer com a sua boca aquilo que Deus diz em sua palavra. Você concorda com ele e declara que a sua promessa é verdadeira, apesar dos sintomas, laudos ou circunstâncias. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel 3 versículo 10 não é fingimento. É fé ativa. Você não está negando a realidade do sintoma, mas está afirmando a superioridade da verdade de Deus sobre a circunstância. O exemplo de Jesus venceu o diabo no deserto dizendo: está escrito. Mateus 4. Ele não discutiu com Satanás nem ficou em silêncio. Ele confessou a palavra com autoridade, e o inimigo teve que recuar. Da mesma forma, quando a enfermidade tentar tocar seu corpo, sua resposta não deve ser medo ou murmuração, mas sim: está escrito, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Alinhando a boca com a palavra, muitos oram pedindo cura, mas logo depois confessam o contrário: tomara que funcione. Estou piorando. Deus, será que é mesmo para mim? Essas palavras anulam a oração de fé. Tiago 3 compara a língua ao leme de um navio. Ela define a direção da sua vida. Fale saúde, fale vida, fale cura. Diga com ousadia: a palavra de Deus é remédio para o meu corpo. Eu sou curado em nome de Jesus.
A enfermidade não tem direito legal sobre mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim e vivifica meu corpo mortal. Conclusão: declare sua cura se você crê que já recebeu, comece a falar como quem já tem. A sua confissão estabelece a sua posição espiritual. Você pode ter o que Deus diz, se disser o que Deus fala. Porque eu cria, por isso falei. 2 Coríntios 4 versículo 13. Fale cura, viva a cura, declare a vitória, e ela se manifestará. Capítulo 5. A cura e a autoridade do crente. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10 versículo 19. Muitos cristãos vivem como vítimas da enfermidade porque não sabem a autoridade que possuem em Cristo. Jesus não apenas curou os enfermos, ele também deu autoridade à igreja para continuar sua obra. Essa autoridade é um direito legal que pertence a todo aquele que nasceu de novo. A autoridade no nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Marcos 16 versículo 17 e 18. O nome de Jesus não é apenas uma palavra religiosa. É uma arma espiritual, revestida de autoridade delegada. Quando um crente usa esse nome em fé, o mundo espiritual responde. A enfermidade, como obra das trevas, deve recuar diante da autoridade do nome de Jesus. O exemplo dos apóstolos em Atos 3, Pedro e João encontram um coxo na porta do templo. Pedro declara: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles sabiam o que possuíam. E você? Você tem o mesmo nome, a mesma autoridade, o mesmo Espírito. A cura veio porque alguém usou a autoridade do nome de Jesus com fé. Enfermos podem exercê-la também se você está enfrentando uma enfermidade. Não precisa apenas esperar por alguém orar por você. Você pode usar sua própria autoridade em Cristo para resistir ao ataque do inimigo. Tiago 4 versículo 7 ensina: maior que, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Enfermidade, opressão e dor fazem parte das obras do diabo. E você tem o direito de resistir. Não se submeta passivamente. Levante-se pela fé e diga: em nome de Jesus, eu resisto a essa enfermidade. Corpo, alinhe-se com a palavra de Deus. Satanás, tire as mãos da minha saúde. Autoridade não é sentimento, é posse. Você pode não se sentir forte, mas isso não muda o que Jesus te deu. Autoridade não é baseada no que sentimos, mas no que está escrito. Se Jesus disse que você tem autoridade, então você tem. Use-a. Conclusão: você tem o direito de reinar. A cura é parte do seu direito como filho de Deus. Você foi chamado para reinar em vida, e isso inclui reinar sobre a enfermidade. Não aceite o que Jesus já venceu. Use a autoridade do nome de Jesus e viva em saúde. Capítulo 6. Obstáculos à cura. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4 versículo 6. Apesar de a cura estar disponível para todos os filhos de Deus, nem todos a recebem. Isso não significa que Deus tenha mudado ou que não seja mais a sua vontade curar. Em muitos casos, existem obstáculos espirituais e mentais que impedem a manifestação da cura. Conhecê-los é essencial para removê-los. Falta de conhecimento. O primeiro e mais comum obstáculo à cura é a ignorância da palavra de Deus. Muitos crentes não sabem que a cura é parte da redenção. Outros foram ensinados erroneamente que Deus envia a enfermidade para ensinar lições. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8 versículo 32. A verdade liberta. O erro aprisiona. Incredulidade. A incredulidade impede o mover de Deus. Em sua própria cidade, Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Marcos 6 versículos 5 e 6. A fé abre a porta para a cura. A incredulidade a fecha. Incredulidade é duvidar do que Deus disse. Fé é concordar com Ele, mesmo sem ver. Confissão negativa. Muitos anulam a oração de fé com palavras contrárias. Eu sei que Deus pode, mas não sei se Ele quer. Parece que estou piorando. Acho que essa doença é minha cruz. Essas palavras têm poder. Elas alimentam a dúvida e dão lugar ao inimigo. Alinhe sua boca com a palavra de Deus, mesmo antes de ver os resultados.
Falta de perdão. Jesus ensinou que a fé funciona junto com o perdão. Marcos 11 versículos 23 ao 25. Guardar mágoa, ressentimento ou ódio bloqueia a fé. O coração precisa estar limpo para que a fé funcione plenamente. Se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Mateus 6 versículo 15. Liberte perdão. Não vale a pena reter sentimentos que adoecem a alma e impedem a cura. Desobediência e pecado. Embora Deus seja misericordioso, o pecado consciente e não confessado pode bloquear bênçãos espirituais e físicas. A desobediência constante endurece o coração e enfraquece a fé. Mas a boa notícia é que há perdão imediato quando confessamos. 1 João 1 versículo 9. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Conclusão: remova os bloqueios. A cura é sua, mas pode haver barreiras espirituais que precisam ser derrubadas. Peça ao Espírito Santo que revele se algo está bloqueando a manifestação da promessa. A verdade é que Deus quer curar, e o único impedimento está do lado humano. Remova os obstáculos, e receba pela fé o toque de cura. Capítulo 7. O Espírito Santo e a unção de cura. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10 versículo 38. A cura divina não é apenas um conceito teológico, ela é uma manifestação viva da presença de Deus, operada pelo poder do Espírito Santo. Em cada milagre de cura registrado nos Evangelhos e em Atos, vemos a atuação direta da unção do Espírito. Jesus foi ungido para curar e embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele não realizou milagres até ser ungido pelo Espírito Santo no Jordão. A partir daquele momento, iniciou seu ministério com sinais, maravilhas e curas. Por quê? Porque a unção é o poder ativo do Espírito que remove fardos e desfaz julgos. Isaías 10 versículo 27. A unção que estava sobre Jesus o capacitou a curar, libertar e restaurar. E a boa notícia? Esse mesmo Espírito agora habita em você. O Espírito Santo opera hoje. A cura divina ainda está disponível porque o Espírito Santo ainda está ativo. Ele habita em cada crente, mas também manifesta unções específicas para operar dons de curas e milagres. 1 Coríntios 12 versículo 9 menciona o dom de curar como uma das manifestações do Espírito. Isso significa que, além da fé pessoal, há momentos em que a unção se manifesta de forma sobrenatural para tocar os corpos enfermos. Unção transmitida. A unção do Espírito Santo pode ser liberada por meio da imposição de mãos, oração, palavra de comando ou até mesmo objetos ungidos. Exemplos bíblicos: a sombra de Pedro curava. Atos 5 versículo 15, lenços de Paulo expulsavam demônios e curavam. Atos 19 versículos 11 e 12, isso não tem a ver com mágica ou misticismo, é o Espírito Santo agindo por canais humanos obedientes. Unção e sensibilidade. Para receber a cura pela unção, é necessário estar sensível ao Espírito e receptivo à sua ação. Muitas vezes, o Espírito está pronto para operar, mas as pessoas estão distraídas, endurecidas ou céticas. A atmosfera de fé facilita o fluir da unção. O poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5 versículo 17. Mas nem todos foram curados naquele momento. Honre a presença do Espírito. Cultive um coração reverente e expectante. Conclusão: a unção está disponível hoje, o mesmo Espírito que ungiu Jesus está em operação no corpo de Cristo. Você pode ser curado pela palavra, pela fé, e também pela unção do Espírito Santo. Abra o coração. Esteja pronto. A unção quebrará o jugo da enfermidade. Capítulo 8. O poder da oração na cura. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5 versículo 16. A oração é mais do que palavras lançadas ao vento. É uma conexão viva com Deus, um canal pelo qual o céu invade a terra. E quando se trata de cura, a oração é uma ferramenta poderosa que ativa a intervenção divina. A cura está ligada à oração. Tiago 5 versículos 14 e 15 declara: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor.
e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Observe, não é apenas o ato de orar, mas a oração da fé que traz resultados. A fé transforma simples palavras em poder espiritual. Jesus e a oração antes de curar, Jesus frequentemente orava ou se retirava para buscar o Pai. Isso revela que cura e comunhão estão conectadas. Ele nunca operava por si mesmo, mas em parceria com a vontade e o poder do Pai. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5 versículo 30. Se o próprio Jesus orava antes de curar, quanto mais devemos nós depender da oração. Diferentes tipos de oração em favor da cura. Oração de fé, feita com convicção absoluta da promessa, Marcos 11 versículo 24. Oração de intercessão, outros orando por alguém doente, Efésios 6 versículo 18. Oração com imposição de mãos, como Jesus e os apóstolos faziam. Oração com unção com azeite, símbolo do Espírito Santo, Tiago 5 versículo 14. Oração de ação de graças, demonstrando que a fé já recebeu a cura, Filipenses 4 versículo 6. Perseverança na oração. Nem toda cura é instantânea. Em alguns casos, é necessário perseverar. Jesus contou uma parábola sobre a viúva persistente para mostrar que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18 versículos 1 a 8. A demora não significa negação. Muitas vezes, é no processo que a fé é fortalecida. Unindo a palavra com a oração que cura não contradiz a palavra de Deus, ela a confirma. Ore com base em versículos. Declare promessas. Clame ao Pai com confiança, dizendo: Senhor, tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus fui curado. Recebo, pela fé, a manifestação da tua cura. Obrigado porque o Senhor é meu médico e já levou minha dor. Conclusão. Ore com fé, receba com gratidão. Deus ainda ouve. Deus ainda cura. A oração abre o céu. Quando você ora com fé e entendimento, a cura começa a se manifestar. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Jeremias 33 versículo 3. Capítulo 9. Mantendo a cura pela fé, retém o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 versículo 11. Receber a cura é um milagre. Permanecer nela é uma batalha espiritual. Muitas pessoas são tocadas pelo poder de Deus, sentem alívio imediato, mas com o passar dos dias, os sintomas retornam. Isso não significa que perderam a cura, significa que precisam resistir pela fé. O inimigo tenta roubar a cura. Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir. João 10 versículo 10. Assim como ele tenta roubar a alegria, a paz ou a fé, ele também tenta roubar a cura. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, e voltando, encontra a casa vazia. Mateus 12 versículos 43 e 45. O segredo é manter a casa cheia, cheia da palavra, da fé, da oração e da presença de Deus. Firmeza na confissão. Depois de receber a cura, o diabo pode tentar lançar pensamentos como: será que foi real? E se voltar? A dor está voltando. Nesse momento, você deve responder com a confissão da fé: fui curado em nome de Jesus. A palavra diz que sou livre. Recuso os sintomas, permaneço firme na promessa. A boca é a chave para manter a vitória. Hebreus 10 versículo 23 ensina: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Alimente a fé diariamente. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter saudável, o espírito precisa da palavra para manter a fé ativa. Leia diariamente versículos sobre cura. Medite em promessas. Ouça mensagens de fé. A fé viva sustenta a cura recebida. Viva em obediência. A cura é um presente da graça, mas precisa ser preservada com uma vida de comunhão com Deus. Não permita que o pecado, a incredulidade ou a desobediência voltem a abrir portas para a enfermidade. Jesus disse ao homem que ele curou: vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. João 5 versículo 14. Louvor e gratidão mantêm a cura viva. O louvor é um ato de fé contínua. Mesmo sem sintomas, continue agradecendo a Deus pela cura. A gratidão mantém o coração alinhado com o céu. E onde há louvor, a presença de Deus permanece. O Senhor habita no meio dos louvores. Salmos 22 para 3.
Conclusão: guarde o que Deus te deu. A cura não é apenas um momento, é uma herança. Mas como toda herança, ela precisa ser guardada, valorizada e defendida. Você recebeu pela fé, mantenha pela fé. Aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Filipenses 1 versículo 6. Capítulo 10. Testemunhos que inspiram a fé. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12 versículo 11. Os testemunhos de cura são como faíscas que acendem a fé em outros corações. Eles mostram que Deus ainda cura, que sua palavra ainda funciona, e que o impossível pode acontecer quando alguém crê. Kenneth E. Hagin compartilhava diversos testemunhos em seus livros e ministrações, relatos reais, vividos por ele ou por pessoas tocadas através de seu ministério. Esses testemunhos não apenas confirmavam a cura, mas alimentavam a fé de multidões. O próprio testemunho de Kenneth Hagin aos 16 anos, Hagin foi diagnosticado com uma doença incurável no coração, paralisia e outras complicações. Médicos o haviam desenganado, mas ele encontrou a verdade de Marcos 11 versículo 24 e agarrou-se à palavra. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Mesmo fraco, ele declarou com fé: creio que recebo agora. Pouco a pouco, a força voltou. Ele se levantou da cama. Começou a andar, e nunca mais voltou àquela enfermidade. O impossível se curvou à palavra de Deus. Testemunhos de outros curados durante seu ministério. Kenneth Hagin viu milhares de pessoas serem curadas, algumas instantaneamente, outras de forma progressiva. Alguns exemplos relatados por ele: uma mulher com câncer terminal foi curada após ouvir uma única mensagem sobre fé. Ela creu, foi curada e testemunhou em várias igrejas anos depois. Uma criança surda ouviu perfeitamente após a imposição de mãos. Os médicos confirmaram um milagre. Um homem paralítico andou após declarar a palavra com ousadia por vários dias, mesmo antes de sentir qualquer melhora. Esses testemunhos não são exageros ou histórias isoladas. São frutos da fé na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. O seu testemunho também conta se você já foi curado. Fale. Conte. Compartilhe. O testemunho é uma arma espiritual. Ele reforça a sua própria fé e encoraja os que estão esperando por um milagre. Quando você conta o que Deus fez, você prepara o ambiente para ele fazer novamente. Conclusão: o próximo testemunho pode ser o seu. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus que curou ontem, cura hoje. Hebreus 13 versículo 8. Seja edificado pelos testemunhos que ouviu. Alimente sua fé. Creia que seu testemunho de cura será o próximo a inspirar outros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Não esqueça de deixar o joinha.